Então, agora nós vamos tratar do texto 9, do último texto da nossa disciplina, a última aula da nossa disciplina. Quero dizer que foi uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês, mesmo que de forma remota, à distância, e que foi a forma que foi possível a gente ter nosso diálogo, nossos encontros, bem ou mal. O texto 9 é de Anne Thalita da Silva Rocha, se chama Para Ele Se Sentir Bem, Notas Etnográficas sobre Jogos e Prazer, publicada na revista Ponto Urb, é um texto de 2009, de 2010, na verdade. Desculpa, ele foi publicado em 2012, mas a pesquisa foi feita em 2009, e comunica um trabalho de iniciação científica feita pela autora, se chama Os Jovens e o Prazer, um recorte de gênero na escola pública, orientada pela professora doutora Heloísa Buarque de Almeida, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Ela era aluna da Universidade de São Paulo de Ciências Sociais. Eu tenho aqui uma foto da Anne, eu não sei se é uma foto tão recente, né? Ela está bem jovem, talvez sim, seja mesmo. A Anne Thalita da Silva Rocha, ela fez bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e inclusive fez a iniciação científica, deu origem a esse artigo, e ela fez mestrado em Antropologia pela mesma Universidade de São Paulo, se formou em 2013, e aí ela fez um tema um pouco diferente do que ela anunciou no artigo, né? O tema se chama, o título da sua dissertação de mestrado foi Construindo Desejos e Diferenças, uma etnografia da cena indie rock paulistana. Foi orientada também por Heloísa Buarque de Almeida. Ela parece que não deu continuidade até agora a sua vida acadêmica, e hoje ela trabalha no SESC, interessante, de novo SESC São Paulo. SESC é o Serviço Social do Comércio, em São Paulo. Ela é técnica de programação no Centro de Pesquisa e Formação. Que é interessante esse dado aí, né? É um texto bastante interessante, um texto muito relevante, forte e muito didático também, claro. Ela tem como objetivo abordar a sexualidade de jovens para além do que tradicionalmente é feito nessas pesquisas e produção acadêmica sobre juventude e sexualidade. Ou seja, para além de abordar as infecções sexualmente transmissíveis, aqui está como DST, doenças sexualmente transmissíveis, mas o termo mais correto, eu aprendi com os colegas aqui da enfermagem, é infecções socialmente transmissíveis. Também entre elas a AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E também a prevenção à gravidez, né? Que é o que mais tem quando se trata de sexualidade e juventude. Ela quis trabalhar com o tema do prazer, sexualidade juvenil, mas com o tema do prazer. Como essa adolescência vive ou não vive experiências prazerosas nesse momento. Que, na verdade, é o que os jovens e adolescentes mais valorizam nesse momento em relação à sexualidade, né? E nós, adultos, pensamos na prevenção à gravidez, as ISTs, mas eles estão pensando em outras coisas, né? E a perspectiva a partir dos estudos de gênero, né? Especialmente como meninos e meninas vivem diferencialmente o prazer e a sexualidade, né, nesse momento da sua vida. Ela usou como metodologia 3 práticas, uma delas a etnografia, na escola, não na sala de aula, mas especialmente dos pátios. Ela fez entrevistas e grupos focais. Grupos focais são uma espécie de... Vamos chamar de entrevistas coletivas, mas não é bem isso, mas quando você reúne grupos parecidos, mas com diferenças em relação ao tema, que é o tema da sexualidade, e debate com eles sobre aquele assunto. Grupos diferentes porque ela reuniu meninos e meninas, né? E cada qual tentando observar o ponto de vista deles em relação àquele tema da sexualidade e do prazer. Então, ela conta na primeira parte do texto, muito bacana, a dificuldade de entrar no tema, primeiro por ser um tema tabu, e segundo, por ela não conseguir se colocar como sujeito de pesquisa, encontrar um lugar naquele ambiente da escola. Mas a dificuldade de entrar em campo foi muito grande. Ela se apresentou à escola, é uma escola
um bairro de classe média, com uma escola vista como uma escola modelo, e a direção gostou da proposta de ela fazer a pesquisa sobre o tema do prazer com os jovens, e os docentes apoiaram, mas 3 docentes ficaram com receio, porque temiam as possíveis consequências que esse tema de pesquisa do prazer traria aos jovens, sobretudo às meninas. E aí ela viu que o tema do prazer já percebeu que é um tema tabu, é um tema proibido, é um lugar do que não se fala, não se trata, né? A direção disse que preferia não entrar em conflito com as suas professoras e pediu para voltar no final do ano para tentar retomar essa pesquisa. E aí ela reflete, então, o quanto que a sexualidade juvenil ela é medicalizada, vista apenas como algo biológico, como os jovens são tratados como seres vulneráveis, como fáceis de cair no risco, do perigo, e até mesmo se levar eles a certos conhecimentos, como o tema do prazer, isso pode ser perigoso, e supostamente estimular eles a terem mais relações sexuais. Então, a escola acaba entrando naquela prática que a Louro, que é uma autora muito importante do tema de gênero e sexualidade, traz, né? Naquela prática de tratar de alguns assuntos sobre sexualidade, incentivando práticas seguras, como o uso do preservativo, mas especialmente regular e tentar adiar o exercício da sexualidade pelos jovens. A regulação e o adiamento, né? E ela vai dizer que temas como prazer, relações de gênero entre homens e mulheres e a homofobia são exemplos do que não é dito na escola, naquilo que não é falado. E a proposta da pesquisa realmente era que isso fosse falado. Ela fez uma proposta para conseguir fazer a pesquisa, que foi aceita, né? Que era, depois de fazer a pesquisa sobre o prazer com os jovens nessa escola, ela dá uma palestra sobre métodos contraceptivos, como um contradom, uma dádiva, um presente, um de agradecimento para a escola. A direção aceitou, mas esqueceram, essa palestra não foi tocada em nenhum momento. As 3 docentes que se opunham à pesquisa saíram da escola, ela conseguiu fazer a pesquisa, não teve mais esse impedimento, vamos dizer assim, da direção, dos professores de fazer a pesquisa. Ela encontrou um outro problema, que foi encontrar um lugar junto aos jovens, né, junto aos alunos. Ela fala, na verdade, antes disso, sobre o porquê do contexto escolar, a importância dele, né? Na verdade, é uma pesquisa mais na escola que da escola, mas também foi da escola, porque ela achava que a escola é um ambiente onde os jovens passam bastante tempo e juntos, ela teria acesso às informações, aos relatos deles sobre sexualidade e prazer no ambiente da escola, mas ela vai encontrar também muitas práticas da escola, como essa que a gente já citou no começo. É uma pesquisa na escola sobre jovens, mas acaba sendo uma pesquisa da escola também, né, que ela não tem entrado no momento em sala de aula, esse não era o objetivo dela. Mas ela conta um pouco dessa escola, ela é uma escola relativamente atípica, num bairro de classe média alta do estado de São Paulo. A gente tem visto no estado de São Paulo, acredito que em outros estados também, escolas públicas, escola básica, né, públicas, centrais, elas vêm perdendo o número de alunos, fechando, né? Seja porque no centro poucas pessoas vão morando no centro, se torna mais lugar de comércio, de serviços, seja porque o público que mora no bairro de classe média alta, no próprio centro, é um público que busca as escolas particulares, né? Então, nesse caso, era uma escola com 10 salas de aula, em 2009, só 5 salas estavam ocupadas. Era uma escola famosa, modelo também, porque tinha inúmeros projetos socioeducativos, uma escola que, inclusive, se via como avançada, porque ela tolerava, respeitava a diversidade sexual na escola, casais homoafetivos podiam ficar abraçados, se beijar na hora do intervalo, sem nenhuma repressão, né, explícita, pelo menos não da escola. É uma escola que, pelo que eu entendi, é apenas ensino médio, e a escola fez um esforço para não ser fechada, ela fez uma campanha em escolas de ensino fundamental de regiões relativamente próximas, e no ano de 2010 a escola estava cheia, com as 10 salas cheias, né? Que era até uma forma de impedir que a escola fosse fechada. Só que ela recebeu um novo público de alunos mais periféricos, de alunos que não eram os tradicionais de classe média alta, de classe média. E houve certas tensões com
problemas, inclusive com 10 alunos ainda no começo do ano, sendo convidados a se retirar da escola por problemas com drogas ou de comportamento. Ela percebia que havia dois estilos básicos na escola, um mais de classe média, de jovens com roupas muito coloridas, que gostavam de rock, música eletrônica, que se vestiam no então estilo rap rock da época, era uma moda da época, os jovens de classe média, e um estilo mais de jovens da periferia, que gostavam mais de outros tipos de música. Gostavam de funk, pagode, música black, hip hop, rap, e se vestiam de forma diferente, né? E ela cita também que, apesar da tolerância em relação aos homossexuais existir por parte da direção, havia homofobia oculta, escondida. Ela vai aparecer nos relatos, nas entrevistas. Ela vai mostrar depois a dificuldade de entrar no campo, de construir os primeiros laços. Ela ficava sentada no pátio observando e demorou para que os meninos fossem conversar com ela. Os meninos achavam que ela era uma professora, ou alguém que estava vigiando eles. Os professores achavam que ela era uma aluna ou estagiária. Inclusive, alguns professores chegaram a dar bronca nela. Menina, vai para a sala de aula, porque a gente viu que ela era uma cara bem de mocinha, rosto de mocinha. Mesmo ela já tendo se apresentado aos professores antes, havia essa confusão. Então, ela era alguém sem lugar. Aos poucos, ela conseguiu conversar com os meninos, explicou para ele o objetivo dela. Eles foram começando a conversar com ela, foi se espalhando na escola a pesquisa, ela foi aos poucos aceita, mas o grande trunfo dela foi a chegada de uma nova inspetora de alunos, chamada Magda, que passou a ser a sua informante. A Magda logo foi aceita pelos alunos, os alunos gostavam dela, era muito comunicativa, e com a Magda ela conseguiu estabelecer relações com as meninas, porque os meninos chegaram com ela mais facilmente. As meninas demoraram mais, né? Achavam que ela era uma mala, uma convencida, né? E a Magda, inclusive, trazia relatos para a pesquisadora e para a Anne, quando a Anne não estava na escola, em relação à sexualidade, principalmente. Ela vai dizer que ela conseguiu conquistar um papel com os alunos e as alunas. Ela se tornou tia para as meninas e, por alguns meninos, ela se tornou parceira, né? A tia, né? Tia é um termo, tem um sentido carinhoso, porque ela era alguém com que os alunos podiam falar qualquer coisa. Elas podiam confidenciar as coisas com eles, inclusive coisas que iam para além do tema da pesquisa. Não só sobre o prazer e sexualidade, mas sobre problemas pessoais, questões da família, projetos para o futuro, ou ausência de projetos, né? E alguns meninos, inclusive, chamaram ela de parceira. Ela também recebia recados nas redes sociais, na época do Orkut, que é o antecessor do Facebook. Ela entrou nas redes com eles. Hoje, talvez, provavelmente, ela entra nas redes WhatsApp deles, né? E conseguiu uma posição, um papel de certa amizade, companheirismo para alguns e para a maioria de tia, né? Que era como se fosse uma irmã mais velha, com quem elas podiam se abrir, especialmente as meninas. E ela começa a mostrar sobre as relações de gêneros e o discurso sobre o prazer. E ela percebeu que, apesar da aparente liberalidade sexual que se via no ambiente escolar, havia muita força do machismo, dos estereótipos de gênero, que apareciam a todo momento. A menina é vista como diferente do menino. Uma menina diz, né, que o menino pensa com a razão e a menina pensa com o sentimento. Não dá para ser igual. E é curioso que, a rigor, é até o contrário, mas tudo bem. O estereótipo, muitas vezes, se sobrepõe à realidade, é mais forte que a própria realidade. Os meninos, em relação à sexualidade, os meninos podem fazer coisas com muito mais liberdade. Eles podem ficar com várias garotas, inclusive ser valorizados por isso. Enquanto que as meninas que ficam com várias garotas, que é liberal, ela vai ser chamada de vaca, no meu tempo era galinha, de puta, de prostituta. E ela vai mostrar... Então, os meninos têm mais direitos em relação à sexualidade que as meninas. Outra coisa que ela vai perceber é que as meninas performatizam muito a sexualidade. Elas se mostram muito mais descoladas, elas fazem brincadeiras que aludem à sexualidade, elas demonstram ter liberdade sobre o seu próprio corpo, mas as entrevistas dos grupos focais mostram que, na realidade, elas são muito mais inexperientes, muito mais recatadas do que a performance deixa a transparecer, que é uma outra coisa interessante e forte. E ela vai citar um autor, ou autora, Gagnon,
e o José Olavarria, que traz uma tese sobre a relação entre prazer e poder. O prazer é, de certa forma, uma fonte de poder, no sentido de que toda relação sexual parte de uma negociação e do exercício do prazer. E essa negociação, essa relação, os atores que estão envolvidos têm poderes diferentes. Os meninos têm mais poder de barganha e negociação e aparecem como os atores, como os protagonistas das relações sexuais, da sexualidade, né? As meninas, os meninos têm os protagonistas, todas as narrativas das entrevistas, os meninos são os protagonistas. Mesmo nas narrativas das meninas. As meninas têm um papel subordinado, secundário, relacional, né? E o prazer é algo que não aparece, é difícil de aparecer, é o lugar do não dito. E ele aparece nas pesquisas, mas nas entrevistas, mas tem que forçar um pouquinho, se chega lá. E as meninas e os meninos dizem que eles não conversam sobre o prazer entre eles. Mesmo os casais homossexuais não conversam sobre o prazer. Os meninos dizem que na primeira vez eles não se preocupam se a menina tem prazer. No entanto, se a menina se torna uma parceira frequente, eles se preocupam que ela tenha prazer, sim. Mas no sentido de que parece se sentirem os bons, os fodões, como é o termo do menino. Né? Fazer com que a menina tenha prazer na relação, seja uma parceira mais frequente, é uma maneira de afirmar a masculinidade e a virilidade. Não uma preocupação realmente com o prazer da parceira. 5 meninas das entrevistadas tinham experiências sexuais já, e 2 delas dizem que nunca tiveram orgasmo. Inclusive uma delas, que tem o codinome de Aline, os nomes não são nomes, são nomes fictícios, diz que não sabe nem o que realmente ele proporciona prazer. Quando perguntaram o que dá prazer, eu não sei. E fica espantada com essa afirmação. A Fernanda, 17 anos, ela diz que é muito difícil a mulher ter prazer, ter orgasmo. Veja que a pesquisa não é só sobre orgasmo, é prazer, né? Mas 2 dessas meninas nunca tiveram orgasmo nas relações. Ela diz que o orgasmo é muito difícil para a mulher, algo muito distante, parece impossível ter com parceiro. Ela já teve outros parceiros além do atual namorado. E ela diz que não conversa isso com o parceiro dela, com o namorado dela, assim como não conversou com os outros. E é curioso que essa menina, que é a Fernanda, é considerada como a menina mais sensual da escola. E, na verdade, é uma menina que não consegue ter orgasmo, não consegue falar abertamente isso com seu parceiro e vice-versa, ele também não fala isso com ela. Vem outro ponto também que dá título ao texto, né? Para ele se sentir bem, que as meninas, mesmo aquelas que já tiveram orgasmo, elas fingem ter prazer e fingem ter prazer e muitas vezes fazem sexo, têm relação sexual, mesmo sem vontade, para não desagradar o parceiro, para que ele fique bem, para que ele não procure outro, para que ele não deixe de namorar comigo, né? Então tem o fingimento do prazer e fazer relação mesmo sem vontade, para não deixar o cara mal, para ele se sentir bem, né? Seja fingir o prazer, seja fazer sexo sem vontade. E o que é incrível, que os meninos sabem disso. Eles sabem disso. Muitas vezes que as meninas fingem ter prazer, falam que tem prazer, e dão a entender o seguinte, ainda bem, né? Porque senão a gente ia se sentir a masculinidade ameaçada, a virilidade ameaçada, e que a menina que diz que não teve prazer é malvada. Então isso é uma coisa, eu rio, mas é uma coisa triste, né? Que acontece entre esses jovens aparentemente tão descolados. Lembrando que isso é uma situação que atravessa muitos mais grupos sociais, muitas mais idades, provavelmente não é restrito só a esse grupo, né? O outro tema importante é da masturbação. É um outro tema, na verdade, tabu, especialmente para as meninas. As meninas não se masturbam, raramente se masturbam. As que se masturbaram falam que aquilo é uma coisa nojenta, é uma coisa que deu nojo. Já os meninos podem se masturbar, eles se masturbam, é visto como algo normal. Os meninos se masturbam, para a menina ela é vista como nojo, os meninos acham que as meninas se masturbam uma coisa estranha, esquisita. Então, é uma outra forma até de criminalizar o prazer da mulher, né? Ela não pode ter o prazer por si só pela masturbação, só os meninos podem ter. E mesmo em relação aos meninos, há também alguns certos tabus, que o menino ele vai se masturbar
quando ele está começando a sua vida sexual, né? Depois, quando ele tiver as meninas, as namoradas, ele tem uma vida sexual ativa com parceiras, aí ele não tem que se masturbar, não precisa se masturbar mais, ele não tem necessidade. A masturbação é vista como uma necessidade quando ele não tem ainda parceiras. E aí só os meninos que vão se masturbar são os feinhos ou os nerds, aqueles que não pegam ninguém, né? E aí é uma coisa interessante também, que a masculinidade ela é constituída não só por assimetrias, ou seja, pelo heterossexual e homossexual. O verdadeiro homem é o heterossexual, isso é ser homens, ser masculino, mas existem hierarquias do mais e de menos. Você pode ser mais ou menos masculinos. Os feinhos e os nerds são menos masculinos. São aqueles, inclusive, que precisam se masturbar, porque não conseguem ter parceiras para ter prazer, né? Então, é uma outra visão bastante complexa sobre a masturbação, em que entram aí o machismo, o preconceito, as relações de gênero desiguais, inclusive uma concepção de masculinidade que é hegemônica, né? Que diz do que se é verdadeiro. Não basta, se ser homem, não basta não ser homossexual. Mas você é mais homem se você tem muitas parceiras, pega muitas mulheres, você não precisa se masturbar mais. E o tema dos preservativos. E a masturbação é interditada às mulheres, né? Algo nojento para as mulheres ou esquisito. Os preservativos também, o tema dos preservativos apareceu bastante, e é algo que, em geral, se diz que eles diminuem a sensação de prazer, e os casais, especialmente quando tem mais uma relação, mantém várias relações, eles acabam abrindo mão do preservativo, mesmo que as meninas usem o anticoncepcional. Ou seja, há mais medo em relação à gravidez do que as infecções sexualmente transmissíveis e do que a AIDS, né? Se você passa a conhecer, a confiar no parceiro, se deixa de lado o preservativo, que é um comportamento assim, bastante perigoso também, bastante complexo. E, então, muitas questões em aberto, fechando o texto, né? O tema do prazer é um tema silenciado. Inclusive, uma menina, quando a Fernanda estava contando sobre a questão da masturbação, dos orgasmos, uma outra passa, ouve e fala, olha, né, sem vergonha, que puta que você é falando essas coisas, só de falar do prazer, né, já a pessoa já pode receber esse formulário, né, pode receber a peixe de galinha, de puta, de vaca, porque é o tema tabu, interditado especialmente às mulheres. Diz, então, na conclusão, que há uma performatividade sexual maior das meninas. As meninas, elas aparecem mais entre as meninas que se declaram homossexuais, bissexuais, ou que ainda não sabem se é hétero, se é bissexual ou se é homossexual. Enquanto que os meninos não, né? Já não tem essas categorias mais híbridas, vamos dizer assim, né? Não tem nenhum menino que fala, não sei ainda qual é a minha orientação sexual. Ou são homossexuais ou heterossexuais. E tem menos homossexuais entre os meninos que entre as meninas. Ou seja, as meninas performatizam sexualmente mais que os meninos. Elas têm supostamente, mais possibilidades de experiências. Inclusive, tem vários relatos de meninas que beijaram outras meninas, ficaram com outras meninas e até tiveram uma relação sexual com outras meninas como uma experiência, uma experimentação, para se conhecer melhor, para saber melhor se elas eram heterossexuais ou não. E algumas até dizem que não sabem ainda. Enquanto que há uma maior rigidez para os meninos. De certa forma, há um controle maior sobre os meninos, né? Sobre a sua sexualidade, né? O exercício de sexualidade. Há um controle no sentido que eles não podem experimentar mais. Os meninos não vão ter, parece que há menos possibilidades de ficar com outro menino para ver se ele vai gostar, de beijar o outro menino, ou até mesmo da suposição da bissexualidade entre os meninos. Nesse caso aqui pesquisado, a gente percebe que o controle da sexualidade masculina desse jeito, né, de impedir experiências, acontece sim, de forma bem mais geral, né? E, finalmente, o foco, a força da categoria nojo entre as meninas. Tudo aquilo que tem a ver com o prazer, com a sexualidade, de se tocar,
de tocar outra menina, entra na categoria do nojo, do interditado. Enfim, o texto diz que o machismo, assim como o racismo no outro texto, é algo que vai para além da escolha individual. O machismo, o poder masculino, é um traço forte de nossa cultura que atravessa as relações, as estruturas sociais, e que é bastante difícil combater isso, mas não desnecessário. Então, gente, eu agradeço a atenção dada durante todo esse tempo. Fica a atividade para vocês tentarem relacionar os dois textos, espero que as aulas ajudem, né? De falar sobre o racismo e o machismo na educação escolar. E que vocês podem abordar. Tem até a propaganda aqui para encerrar a aula, né? Vocês podem tanto abordar a questão do machismo e do racismo nas relações expressas dentro da escola, quanto possibilidades de ser tematizado e discutido pelos professores, como algo que ser melhor trabalhado no currículo, porque o currículo prevê isso, como isso pode ser trabalhado, de repente escolher um nível, um tipo de escola, para isso ser discutido, também é bem livre, espero que vocês tenham a criatividade e a clareza que, inclusive, demonstraram na atividade avaliativa 1, que foi muito bom. Gente, um grande abraço, até breve. Obrigado por toda a paciência.